Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Vigilância em Saúde. Nesse Papo de Vigilância em Saúde, a gente está de uma forma muito especial, com 3 convidados aqui muito especiais. Mas um desses convidados, na realidade, já é da casa. E outros 2 são especialíssimos para a gente conversar um pouco sobre essa perspectiva dessa agenda de até 2030, né, a gente conseguir eliminar a tuberculose e outras doenças determinadas socialmente. Antes de falar isso, eu vou falar um pouco mais sobre esses convidados que a gente está recebendo aqui hoje, né? Então, a nossa primeira convidada, super especial, é a nossa secretária nacional, né? A nossa secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, a Ethel Maciel, que na realidade é uma convidada que já participou aqui do nosso Papo de Vigilância, abrindo a 2ª temporada do Papo de Vigilância. Para quem não conhece, acha um pouco difícil, mas eu vou falar um pouco sobre a Ethel. A Ethel é uma enfermeira graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo, na UFES. Ela tem um mestrado em enfermagem, doutorado em epidemiologia, né, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutorado em epidemiologia na Johns Hopkins University, foi coordenadora do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário da UFES, coordenadora também do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciência e Saúde da UFES. Atuou como vice-reitora também da Universidade Federal do Espírito Santo, de 2013 a 2020, tendo sido eleita como reitora para o quadriênio de 2020-2024. Foi presidenta da Rede Brasileira de Pesquisas de Tuberculose, a Rede-TB, participou do GT sobre a doença do Ministério da Saúde, na OMS, e também ainda no GT para a eliminação da tuberculose nas Américas, da OPAS. Representou o Brasil na rede governamental da pesquisa em tuberculose dos países do BRICS, integrou o Comitê Executivo da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, é professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente, né, ocupa o cargo de secretária de Vigilância, Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Então, Ethel, muito obrigada por ter aceito aí mais uma vez o convite para estar falando aqui com a gente nesse momento. Então, eu quis ler para vocês verem que a Ethel está como convidada nesse papo não só por ser secretária nacional de Vigilância, Saúde e Ambiente, mas toda a sua trajetória na tuberculose. E a gente também vai ter, nesse momento, o Dráurio Barreira. O Dráurio, ele é médico sanitarista e epidemiologista, ele é funcionário, né, do Ministério da Saúde também, formado pela Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, epidemiologia pela Universidade também Federal do Rio de Janeiro, e a Universidade da Flórida, foi gerente do programa de DST-AIDS do município do Rio de Janeiro também, trabalhou na vigilância epidemiológica, né, do Programa Nacional de DST-AIDS do Ministério, é coordenador do Programa Nacional de Controle de Tuberculose do Ministério e, desde 2015, atuou como gerente técnico sênior da United, da Agência de Inovação em Saúde da OMS em Genebra. Atualmente, o Dráurio ele é diretor do Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde e coordenador executivo do Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente, o CIEDS também, que é outra coisa que a gente vai comentar aqui nesse papo de vigilância. E para debater também, a gente está também com a Larissa Terrezo. Larissa é minha amiga aqui da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. A Larissa ela é médica de família e comunidade, graduada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mestrada em saúde pública pela ENSP Fiocruz e atualmente ela é superintendente de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Para quem não me conhece, eu sou Gislane Mateus, superintendente de Vigilância em Saúde, e não quero mais perder tempo, porque eu estou louca para ouvir, para conversar e ouvir um pouco mais sobre esse importante problema de saúde pública, né? Não só a tuberculose, mas essas doenças determinadas socialmente. Eu queria muito agradecer de novo os nossos convidados e agradecer também a nossa audiência, que a gente já está aqui com mais de 150 pessoas e pessoas de todo o Brasil, viu, Ethel, Dráurio, tem pessoas aqui de Ilhéus, na Bahia, do estado do Rio de Janeiro, e eu tenho certeza que vão vir várias outras pessoas também. Então, você que está aí assistindo a gente, não deixe de se registrar no chat, dizer de onde você é, para a gente também poder conhecer e falar um pouquinho aqui também, registrar essa audiência. Bom, eu não vou me alongar mais, eu estou muito curiosa para poder ouvir um
pouco mais da secretária Etel sobre a tuberculose e essas outras doenças, o que tem sido feito e tudo que tem acontecido para o controle dessas doenças, desses importantes agravos, problemas de saúde pública. Etel, novamente, muito obrigado e a palavra é sua. Obrigada, Gislane. Eu queria te agradecer novamente o convite. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar dividindo, né, esse tema tão importante com o Dr. Draulio, a doutora Larissa. É um prazer estar aqui fazendo mais um bate-papo, né, mais um papo de vigilância com vocês e falando desse tema tão importante que agora acho que Draulio vai falar bem mais que eu, porque ele está ali no dia a dia lidando com isso, mas o Brasil tem a chance agora, inclusive na presidência do G20, de liderar essa iniciativa, né, essa iniciativa do ponto de vista global para enfrentamento à tuberculose. Eu vou falar um pouquinho do que a gente está chamando, né, esse nosso programa, que é o Brasil Saudável. Vamos ver aqui, acho que eu vou conseguir. Pronto, deu certo. Tá vendo, Gislaine? Deu certo? Então tá bem. Vou falar um pouquinho de como que a gente chega no Brasil saudável, né? Vou fazer uma pequena introdução. Logo quando nós chegamos aqui no governo, ano passado, nós tínhamos novamente, pela segunda vez, né, a Assembleia das Nações Unidas faria uma reunião de alto nível com o tema, né, de eliminação da tuberculose. A primeira tinha acontecido em 2018 e essa agora em 2023. Então, setembro de 2023, a gente já tinha essa data muito importante da reunião de alto nível na Assembleia das Nações Unidas, que colocava novamente a tuberculose como a doença infecciosa que mais mata, né? Ela esteve ali naquele momento da pandemia, ocupando o segundo lugar, mas é entre as doenças infecciosas ainda a que mais mata e que tem matado ao longo desses últimos anos, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Então, a organização, na verdade, as Nações Unidas, né, colocou a eliminação da tuberculose como um tema central de discussão na Assembleia, e nós então nos preparávamos para essa Assembleia com os dados do Brasil, né, em 2022, refletindo um retrocesso muito grande em termos de mortalidade. Nós, em 2022, a gente estava apresentando os mesmos indicadores de 20 anos atrás. Então, nós chegávamos na Assembleia das Nações Unidas em 2023 piores do que chegamos em 2018. Então, a nossa tarefa, né, assumindo o governo em janeiro, era enorme até setembro para termos algum resultado. Com a vinda do Draulio assumindo o departamento, né, de HIV, AIDS, tuberculose, hepatites virais, infecções sexualmente transmissíveis, a gente chama de DAT, esse departamento aqui no Ministério da Saúde. Nós, então, começamos a pensar nessa estratégia, né, de entendendo já vários estudos, inclusive muitos que eu fui a pesquisadora principal, mostrando a influência importante, né, dos determinantes sociais, e a tuberculose como um fator que acabava intensificando, né, a situação de pobreza de muitas pessoas com tuberculose, que já é uma doença que atinge desproporcionalmente populações mais vulneráveis e que acabava também retroalimentando e tornando essas pessoas ainda mais empobrecidas durante o curso da doença. Então, diante de todos esses dados que nós tínhamos, né, nós pensamos e já entendíamos, né, com esses dados científicos que é muito difícil eliminar a tuberculose olhando apenas para a questão de fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. As questões são muito maiores, muito mais amplas, elas passam por acesso à alimentação,
e aí segurança alimentar, né? Elas passam por moradia, elas passam por condição de transporte, condições dignas de vida. Então, há uma série de outros fatores que interferem tanto no surgimento da doença, quanto na sua transmissão, quanto na sua perpetuação, né? Coincidências ainda altas aqui no Brasil. Então, nós levamos essa ideia, né, de fazer de uma iniciativa que pudesse olhar não só a área da saúde, mas outras áreas, e aí, aqui, né, como nós funcionamos, outros ministérios, e foi criado, então, o que a gente chama de Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e Doenças Determinadas Socialmente. O Brasil Saudável é um passo seguinte. Isso está muito focado naquele objetivo, na meta, né, no objetivo 3, né, na meta 3.3, que é a gente eliminar, né, até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, as doenças tropicais negligenciadas, combater hepatite, as doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Nesse conjunto dessa meta específica, nós analisamos no Brasil o que era passível da gente conseguir eliminar até 2030. E esse conjunto de doenças é que acabou fazendo parte do que a gente está chamando hoje de Brasil saudável. Mas no dia 17 de abril de 2023, né, o presidente Lula, então, assina um decreto criando o que a gente chama de CIEDES, que é esse comitê interministerial, né, para eliminação da tuberculose e das doenças determinadas socialmente, incluindo, naquele momento, 9 ministérios, o Ministério da Saúde, mais 8 ministérios, porque nós sabemos, Gislaine, e todos que estão nos acompanhando aqui, que algumas das doenças, e a tuberculose também é uma delas, tem um maior número, por exemplo, em população privada de liberdade, em população em situação de rua, em pessoas vivendo com HIV, em populações indígenas. Então, a doença afeta desproporcionalmente essas populações. Por isso, nós precisávamos de uma relação mais intensa, né, com esses outros ministérios, para que a gente pudesse trabalhar em conjunto e ampliar, né, ou intensificar as nossas estratégias de controle. Então, nós começamos a trabalhar, o Drauro vai falar um pouco melhor, vai detalhar aí, porque ele está coordenando essa iniciativa, e aí no final do ano, outros ministérios quiseram entrar também nessa iniciativa, que não estavam previstas no início, como o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Trabalho, emprego, e outros ministérios que agregaram, então, aquela iniciativa que começou com 9, agora é composta por 14 ministérios, mas eu digo assim, que é um processo, né? Todos os outros, se quiserem vir, são bem-vindos para a gente trabalhar em conjunto nessa iniciativa. E com esse trabalho do CIEDES, no final do ano, nós tínhamos, então, uma nova roupagem para o controle da tuberculose no Brasil, né? Nós apresentamos o CIEDES como uma experiência bem-sucedida na Assembleia das Nações Unidas. O Brasil foi destaque, né? O Brasil recebeu, um pouco antes da Assembleia também, a Organização Mundial de Saúde chama de menção de aplauso, né? Por essa iniciativa, porque, na verdade, nós estamos liderando aqui no Brasil uma ação inovadora nesse campo, né, do controle da tuberculose e que, obviamente, pode ser, né, um estudo de caso para outros países que também tenham essa meta e todos os signatários, né, das Nações Unidas têm, né, tá lá essa meta bem estabelecida, mas nós sabemos que os esforços são muito grandes. Então, esse comitê interministerial, né, ele tem as 4 linhas, né, de ação. Ele pretende promover a integração dessas políticas públicas, porque cada um ministério faz a política na sua própria caixinha, né? Então, a ideia era que a gente pudesse trabalhar de forma integrada e potencializar essas ações, né? Então, por exemplo,
ir para o território indígena, junto com o Ministério dos Povos Indígenas, que tem uma série de especificidades, né? Cada povo indígena tem uma etnia diferente, tem um idioma, né? Uma linguagem diferente, então é cultura muito diferente. Então é muito importante a gente trabalhar com o Ministério dos Povos Indígenas para que a gente possa aí, chegar a essas populações de forma mais efetiva, né? Conseguir que eles também façam o tratamento. É uma população que tem muita mobilidade, então tratamentos longos, a gente precisa muito de uma integração. Essa articulação interministerial, né, que é o grande diferencial, digo, dessa proposta, uma articulação também interfederativa, a gente tem os comitês nos estados, a gente tem também os nossos conselhos, né, a Nacional de Secretários Municipais e Estaduais de Saúde, com a gente nessa iniciativa, e também os movimentos sociais. Então, foi uma grande escuta, né, uma grande possibilidade de articulação entre todos esses entes que a gente foca em 7 doenças, né? E algumas 5 infecções, então, que a gente está falando no CIEDES, que depois se transforma no Brasil Saudável. A gente está falando de doença de Chagas, esquistossomose, filariose linfática. Essa daqui a gente já tem uma boa notícia, né? No ano passado, em novembro do ano passado, a gente entregou à Organização Pan-Americana de Saúde, né, em Washington, o nosso dossiê pedindo a certificação da eliminação, então será a primeira doença dessas nossas eliminadas. Também a malária, a oncocercose, o tracoma e a geomitíasis, né, como doenças que nós podemos eliminar até 2030. E as infecções, né, doença de Chagas, hepatite B, HIV, HTLV e sífilis. Sífilis, como você sabe, é um grande desafio. Nós temos visto números crescentes no Brasil, de grande preocupação, e Hidrauro vai falar um pouco o que a gente tem feito do ponto de vista, inclusive, de novos métodos de diagnóstico, inclusão de duoteste, que eu acho que são iniciativas muito importantes. E outras doenças que são infecções ou doenças que nós talvez não vamos conseguir eliminar em 2030, mas vamos eliminar como problema de saúde pública, chegando nos indicadores recomendados, né, pela Organização Mundial de Saúde, que aí seria a tuberculose, a AIDS, a hanseníase e as hepatites virais. Então, aqui a gente tem um mapa do Brasil para mostrar que em muitos locais nós temos uma convergência dessas doenças. Como os determinantes eles são semelhantes, né? Em geral, nós temos nos mesmos municípios a incidência dessas doenças de forma agrupada, né? Então, nós temos aqui locais onde temos 2 dessas doenças ou infecções, 3 dessas doenças e infecções, os azuis, os amarelos, 4 dessas doenças e infecções, até chegar no vermelhinho, que são até 7 dessas doenças ou infecções ocorrendo no mesmo lugar. Isso tudo, Gislaine, no papo de vigilância, ele é super importante, porque a gente traz agora, né, essa inteligência epidemiológica para uma vigilância territorial. Então, um exemplo aqui que a gente sempre tem dado, né, alguns exemplos emblemáticos disso, um deles, a malária. A malária, 80% de todos os casos no Brasil acontece em 30 municípios. Então, não adianta a gente fazer um controle da malária de forma pulverizada no Brasil. A gente tem que concentrar nesses 30 municípios que têm a maior carga da doença e concentrar os nossos esforços ali na vigilância territorial, né? Outro exemplo importante é o caso das hepatites, onde o nosso maior número de casos, e como a gente tem acompanhado o aumento, né, da transmissão e dos casos, né, da incidência, está no sistema prisional. Então, não adianta a gente ficar fazendo controle em vários outros locais, a gente tem que centrar, né, e aí, junto com o Ministério da Justiça,
para que a gente possa fazer diagnóstico e tratamento no sistema prisional. Então, são esse tipo de ação, né, que a gente tem conversado, e Braulio vai falar aí um pouco melhor. Isso tudo, esse primeiro, essas primeiras ações do CIEDS, do Comitê Interministerial, se transformou no que a gente chama, né, no primeiro programa de governo que visa a eliminação de doenças. Então, o programa que recebeu o nome de Brasil Saudável, né, Unir para Cuidar, ele agrega todas essas doenças e infecções e tem algumas linhas de atuação, né? O enfrentamento da fome, nós sabemos que é o caso da tuberculose, mas outras dessas doenças também não são diferentes. O fato da pessoa não ter o que comer e precisar fazer um tratamento para a tuberculose faz com que na ingestão dos medicamentos ela tenha mais efeitos adversos, né? Você precisa estar alimentado para você diminuir esses efeitos adversos. Então, assim, o combate à fome é importantíssimo, porque ele é um fator determinante para a manutenção dessas doenças no Brasil, né? A redução das iniquidades, a gente sabe que a pobreza ela não está igualmente distribuída, ela tem concentrações, nós temos bolsões de pobreza, e é nesses locais que nós precisamos ampliar o acesso, melhorar o diagnóstico, melhorar o tratamento, inovar em tecnologias para facilitar, né, a adesão das pessoas ao tratamento. Então, temos essas duas. A terceira é a qualificação dos trabalhadores. Nós temos algumas pesquisas que demonstram que ao longo do curso, né, principalmente as pesquisas que nós temos são de curso de enfermagem e de medicina, ao longo do curso, a possibilidade de entrar em contato com essas doenças e aprender como diagnosticar e tratá-las é muito pequeno. E isso, então, vai ficando cada vez mais difícil de ser acessado pelos profissionais de saúde, principalmente médicos e enfermeiros, porque, em geral, as especializações tendem a ser mais específicas, né? E você não tem, se você, por exemplo, vai fazer uma especialidade que não é doenças infecciosas, a chance de você ver essas doenças ela é muito pequena. Então, nós observamos, né, que o currículo principalmente das faculdades de medicina e enfermagem, a gente precisa fortemente trazer novamente esses conteúdos das doenças que afligem, né, a nossa população. E também trabalhar com os movimentos sociais para que eles possam também fazer essa mobilização, né, social, ajudar tanto na relação da pesquisa com as pessoas acometidas por essas doenças ou infecções e também mobilizar recursos, né, mobilizar a sociedade para a eliminação dessas doenças. O incentivo à ciência, tecnologia e informação, fundamentais para qualquer evolução, e a ampliação de ações de infraestrutura e saneamento básico, porque nós sabemos que muitas dessas doenças elas também estão fortemente relacionadas, né, a essa falta de infraestrutura, falta de moradia, moradias inadequadas, falta de saneamento básico e ambiental. Então, eu acho que é isso, Gislaine, que eu tenho para falar. Hidrauro vai certamente aí contar com mais detalhes como tem sido esse percurso, né, desde abril de 2023 até agora, quando a gente lançou o programa em fevereiro, e estamos aí continuando. Então, muito obrigada, fico aqui. Secretária, eu que agradeço, Etel. É super importante, né, quando você mostra esse mapinha e até descreve exatamente esse percurso, né, não só do CIEDS, mas agora com o Brasil Saudável, né, a gente vê que não é à toa que as regiões, a gente tem muitos municípios, e o Rio de Janeiro também está entre eles, né, com esses desafios, essa carga dessas doenças determinadas socialmente, justamente porque não é à toa, né? As condições vão ajudando, além de algumas características específicas, mas essas questões determinantes sociais eles impactam muito
e colocam muitos desafios. Então, eu também não quero fazer grandes pausas, porque eu estou entendendo, né, quero muito também ouvir o Draulio, e depois a Larissa com certeza vai vir comentar, mas já tem muita coisa até para a gente trocar com aquilo que a gente tem feito e que tem acontecido, que a gente tem visto também aqui no município do Rio de Janeiro. Mas eu quero só agradecer os nossos mais de 200 pessoas que estão aqui na nossa audiência, algumas pessoas de unidades, então, na realidade, é muito maior. E a gente também tem alguns convidados também aqui ilustres, a Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção à Saúde, a VAPS da Fiocruz. A gente também tem o Observatório TB Brasil representado aqui nesse momento. Já tinha falado de Ilhéus, o Programa de Controle de Tuberculose também, um Comitê Estadual do Ceará também está, o Programa de Controle de Tuberculose de Resende. Então, continuem aí, se registrem para a gente poder também interagir com vocês. E eu queria agora também, sem me alongar, passar para o Draulio para a gente poder continuar e novamente agradecer aí a ETEL e parabenizar também o Ministério da Saúde, enfim, né, não só o Ministério, mas a presidência também, pelo CIEDS e pelo programa, né, Brasil Saudável, Unir para Cuidar. Realmente super importante essa união, não só da saúde, para a gente poder conseguir enfrentar esses problemas de saúde pública, mas problemas sociais e problemas, né, que têm a mesma raiz. Draulio, com você. Ok, boa tarde, Gislane, Larissa, minha chefe Etel, todo mundo que está acompanhando. É um prazer voltar a esse papo de vigilância e fico feliz, especialmente porque vocês colocaram tanto a vigilância quanto a atenção primária juntos na coordenação desse processo, a atenção básica, porque realmente é fundamental que nessa mudança, né, que a Etel já adiantou, de paradigma, né, quando a gente quer deixar para trás a fase de controle das doenças, mas de efetivamente eliminá-las como problema de saúde pública, é indissociável a vigilância e a atenção primária trabalharem juntos, assim como toda essa pleia de municípios, de ministérios que a gente tem no Brasil Saudável. Eu queria, talvez, ser um pouquinho redundante a partir da fala da Etel, mas lembrar, especialmente pela questão da tuberculose, que a tuberculose é uma doença que tem registro de mais de 5.000 anos, né? Dos sarcófagos das múmias do Antigo Egito já tinha ali, marcado por carbono 14, a presença da tuberculose confirmada. Então, a gente tem aí 5.000 anos de registro da tuberculose, a gente tem diagnóstico há 100 anos, há mais de 100 anos a gente conhece o bacilo que produz a doença, a gente tem tratamentos eficazes desde a década de 50 do século passado, ou seja, 70 anos de terapia. Hoje a gente tem terapias altamente eficazes e, no entanto, a doença continua sendo, com o intervalo aí dos 2 anos da pandemia, a doença infecciosa que mais mata no mundo, né? Então, fica evidente que a questão da abordagem meramente biomédica não dá conta, não deu conta do controle e não dará conta da eliminação dessas doenças e de todas as doenças pautadas ali na meta 3.3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É fundamental que a gente faça uma abordagem multissetorial, intersetorial, especialmente com aqueles ministérios que trabalham na perspectiva do enfrentamento dos determinantes sociais, como o MDS, justiça, a questão da igualdade racial, povos indígenas, mulher, direitos humanos, enfim, dos 14 ministérios, a gente tem a imensa maioria que trabalha na perspectiva do enfrentamento dos determinantes sociais, a gente tem alguns de caráter mais técnico e tecnológico até, como o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que vai fomentar justamente as inovações tecnológicas que a gente precisa para ampliar o acesso, facilitar diagnóstico, melhorar a terapia e, principalmente, prevenção, seja por meio de vacina, seja por meio de profilaxias. Temos um papel super importante do Ministério da Educação na formação dos profissionais de saúde e também para pautar essas doenças como problemas sociais, né? Que extrapolam também o setor saúde, que precisam estar na grade curricular do ensino básico ao ensino superior. A gente tem ministérios que abordam questões de infraestrutura, como o Ministério das Cidades, que é responsável pelo saneamento básico.
o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, que tem a responsabilidade da água potável. Então, um conjunto de ministérios que efetivamente podem, junto à sociedade civil, junto aos entes, né, de estados e municípios, três entes federativos, dar realmente uma resposta efetiva na eliminação dessas doenças. A Etel já citou que das 11 doenças que nós elencamos como prioritárias, uma já foi submetida, né, para o selo de certificação de eliminação, que é a filariose linfática, que só tinha em 4 municípios da região metropolitana de Recife. Temos a expectativa desse ano conseguirmos avançar muito e talvez já pedirmos a certificação de doenças que são muito focalizadas territorialmente em determinadas populações mais vulneráveis, como oncocercose, tracoma, que são muito localizadas na região norte, poucos estados, inclusive, Rondônia, Roraima, Amazonas, e especialmente no território indígena e ainda de forma mais aguda nos povos Yanomami. Já temos uma série de retornos muito positivos no sentido da gente avançar na eliminação da transição vertical, né? E até o citou o HIV, a sífilis, o HTLV, doença de Chagas, e hepatite B. A gente já tem 4 estados no país, dos 27, com o certificado de eliminação da transição vertical do HIV, mas é muito factível a gente avançar para as hepatites. O HTLV, é importante que se diga, a gente está no processo agora de normatização da notificação compulsória do HTLV, especialmente da testagem durante a gestação. Portanto, assim, passos que vêm ocorrendo desde a decisão da criação do CIEDS até o lançamento do Brasil Saudável, a gente já tem uma perspectiva muito positiva de trazer resultados no curto e no médio prazo, entendendo médio prazo os 6 anos e meio que a gente tem pela frente até a meta, né, de 2030, a Agenda 2030. E eu queria falar um pouco dos próximos passos e até uma forma de que vocês do município, o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, as pessoas que nos assistem, que nos ouvem e veem, possam também saber como se engajar nesse processo, né? A gente já vem tendo iniciativas como o Estado do Rio de Janeiro, que tem um projeto na Assembleia Legislativa de uma iniciativa muito parecida, inspirada totalmente, com o mesmo nome, inclusive, do CIEDS estadual. O Maranhão lançou, já tem 2 ou 3 semanas, o CIEDS do estado do Maranhão, e os objetivos são rigorosamente os mesmos, sendo que levando em consideração as suas realidades locais. E aí eu queria dizer que dessas 175 cidades que nós elencamos como prioritárias, elas têm como característica ter, pelo menos, alta carga de 2 das 11 doenças que nós elencamos. Sendo que o caso do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não estou falando do estado, a gente tem 5. A gente tem a tuberculose, que é realmente o estado e o município sempre ali no infeliz liderança, né, das taxas de incidência e mortalidade, sempre disputando com o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Amazonas, Manaus. Enfim, é um desafio muito grande para o estado e para o município do Rio de Janeiro, mas também há uma alta prevalência, uma alta carga do HIV/AIDS, da hanseníase, das hepatites B e C e da sífilis congênita. Da mesma forma, dentro dos 92 municípios, se eu não estou enganado, do estado do Rio de Janeiro, quando você me apresentou, você esqueceu só de dizer que eu também sou funcionário do município do Rio, sou colega. Então, eu sei que dos 92 municípios do Rio, 16 estão incluídos no Brasil Saudável. Então, se a gente conseguir impactar
né, na eliminação dessas doenças nos 16 municípios selecionados, a gente vai conseguir efetivamente atingir a meta no estado e eu torço muito que o município do Rio de Janeiro seja o primeiro a conseguir atingir as metas. A gente também vive num mundo globalizado em que não há perspectiva de eliminação de uma doença no município, se no município do lado não tiver o mesmo esforço de eliminação. E quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente tem praticamente toda a Baixada, tem Rio, Belford Roxo, é, aí não na Baixada, mas Cabo Frio, Campos, Caxias da Baixada, Itaboraí, Japeri, Macaé, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, São João de Meriti, São Gonçalo e Volta Redonda. Ou seja, 16 municípios que podem se engajar de forma muito ativa nessa agenda de eliminação. E agora a gente está no seguinte momento. Hoje dia 3 de abril, eu assinei aqui o pedido da submissão. A gente já tinha feito os trâmites de encaminhamento, mas agora eu formalizei a submissão à plataforma Mais Brasil para iniciarmos imediatamente a consulta pública do Programa Brasil Saudável. Com isso, a gente quer adicionar a toda a contribuição dos 14 ministérios, do movimento social como um todo, de todas essas organizações de pessoas acometidas pelas doenças que a gente quer eliminar. Tivemos a participação de pessoas vivendo com HIV/AIDS, de tuberculose, de doença de Chagas, de doenças negligenciadas, que é um guarda-chuva de outras enfermidades, de rancenias, enfim. Todas essas pessoas, essas organizações e esses ministérios contribuíram na formulação do programa. Agora a gente submete à consulta pública para que toda a sociedade possa contribuir também e propondo diferentes perspectivas que a gente não tenha contemplado no plano. O plano entra, então, eu espero que essa semana ainda, em consulta pública. Neste mês, né, que a gente tem por definição aguardar 30 dias para as contribuições, a gente está trabalhando na matriz lógica do programa, estabelecendo metas, objetivos, indicadores, quais atividades nós vamos realizar em cada território, com quais parceiros, porque é óbvio, malária é uma das doenças que a gente quer eliminar, mas não existe no Rio de Janeiro. Então, obviamente, a gente não vai trabalhar malária no Rio, mas vamos trabalhar malária em Manaus e tantas outras cidades da região norte. E por aí vai. Então, a gente vai definir atores, locais, doenças e atividades que a gente vai fazer para eliminação. Este vai ser o plano operativo, que a gente espera em 2 meses estar com o plano operativo pronto para iniciar, aí sim, uma articulação a nível do território, pactuando não só com os nossos, né, fóruns de pactuação, como o CONAS, CONASEMES, a Comissão a tripartite, a bipartite nos estados, mas também nas demais áreas, porque da mesma maneira que o Ministério da Saúde se organiza, o sistema de saúde se organiza em 3 níveis, o MDS, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, tem o SUAS, que se organiza da mesma maneira. E por aí vai. Cada ministério tem a sua forma de organização, de modo geral similar, mas cada um com suas singularidades, e é isso que precisa ser pactuado em todos os níveis, com toda a transversalidade do programa, para que a gente comece a trabalhar no nível do município. A gente espera que, ao final do primeiro semestre desse ano, a gente já comece as atividades no território. E aí a gente vai ao município do Rio de Janeiro, a gente vai juntar com toda a sociedade que trabalha com as doenças que mais afetam, nessas 5 doenças que eu citei do Rio de Janeiro, com organismos de categoria profissional, de educação, desenvolvimento social, igualdade racial, enfim, não vou aqui ser exaustivo, mas todos os atores envolvidos que possam contribuir com a eliminação dessas doenças em cada território. E é esse, assim, o momento que a gente se encontra agora.
na elaboração da consulta pública, da matriz lógica e da elaboração do plano operativo. A partir daí, o trabalho vai ser muito mais conduzido por vocês, né, com o apoio total, do Ministério e esperamos também que de todos os estados, dos 27 estados, para que a gente possa, ao final desses 6 anos e meio, deixar um legado, né, de eliminação de doenças. E aí eu queria terminar, depois estou disponível para qualquer questão, mas eu queria terminar dizendo que o Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, né, há 120 anos, que em termos históricos é ontem, né, era um município conhecido como o cemitério dos estrangeiros, porque havia de todos os tipos de endemias e epidemias na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país, né? A gente tinha tifo, cólera, peste bubônica, febre amarela, a gente tinha tudo, das mais graves doenças transmissíveis no município do Rio, que era a capital. E aí foi uma iniciativa política, né, da presidência da República da época, Rodrigues Alves, do prefeito da cidade, que era, na verdade, capital do país, mas não era, era Distrito Federal também, e o diretor de saúde pública na época, Oswaldo Cruz, que resolveu, e todo mundo sabe a história, não vou aqui falar para vocês, mas, né, que causou tanta mobilização popular, inclusive, pela questão da introdução de vacina contra a varíola na época, né, e aí a revolta da vacina e toda a história que o Rio de Janeiro traz na contribuição da saúde pública para o país, mas em 3 anos o município, a então capital, conseguiu eliminar a febre amarela, a varíola e a peste bubônica, né? Para sempre. A gente não tem mais essas doenças no município do Rio. Infelizmente, dessas 3, a gente só tem febre amarela em algumas regiões do país. Mas a gente espera realmente que daqui até 2030 a gente possa comemorar, se não as 11 doenças, quase todas, 10, 8, que será um grande legado para a história do país, para a saúde pública e para a história pessoal, acho que de cada um de nós que possa dizer, olha, eu participei desse momento e até o ano de 2030 a gente tinha tais doenças e hoje não tem mais. Então esse o desejo e a parceria, porque a gente não vai fazer isso no nível federal, no nível estadual, é preciso fazer em todos os níveis, com todos os parceiros e com muito controle social, né, muita participação do movimento social para que garanta que a gente cumpra as nossas metas. É isso. Muito obrigada, Daraura. Como você falou, né? É uma parceria, é uma necessidade, eu acho que é uma dívida também histórica para algumas doenças, né? Essas que a gente ainda tem uma carga tão alta, mesmo tendo já tanta forma de tratar, de cuidar, e hoje já a tecnologia também, o avanço das medicações, entre outras questões. Então, é como está aí atrás de você, unir para cuidar. E a gente tem uma audiência aqui de muitas pessoas de unidades de atenção primária que estão cuidando de pessoas, então estão cuidando de territórios, que também estão engajadas nisso, e eu estou aqui com uma super convidada, que eu acho que agora a gente vou aproveitar esse gancho. A gente já tem uma pergunta para você no chat, mas eu estou guardando ela aqui. Você falou um pouquinho, comentou um pouquinho, mas acho que depois a gente pode comentar mais. Então, se alguém também tiver algum comentário, alguma dúvida, coloque, registre aqui no chat, tá? A gente já está indo mais de 280 pessoas. Eu queria, então, chamar agora a Larissa Terreza, nossa superintendente de atenção primária, para poder fazer um pouco esse bate-bola aqui, debatendo um pouco isso, né, que você acaba de colocar também, né? Então, a gente tem aí tuberculose, a gente tem HIV, hanseníase, sífilis congênita, hepatite B, hepatite C, ainda com uma carga e uma questão prioritária aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente estou falando um pouco do Rio pela nossa audiência, mas a gente, na realidade, a secretária até colocou, né, todo o país, então acho que todo mundo conseguiu aí se ver de alguma forma. Algumas são desafio, outras talvez a gente já esteja bem atrasado, né, no que a gente poderia ter feito.
envolve, né, como vocês mesmos já colocaram, uma união não é uma questão só de saúde, é um problema sim de saúde pública, mas envolve muita parceria, muita articulação e políticas públicas mais integradas. Então eu vou chamar agora a Larissa para fazer esse bate-bola aqui, um pouco com você também, Draulio também aqui, para a gente poder comentar isso, e a Larissa com certeza vai conseguir falar um pouco também desse cenário no Rio de Janeiro com relação às ações propositivas que têm sido realizadas na rede. Larissa, muito obrigada também pela sua participação aqui no Papo de Vigilância. Boa tarde a todos. Quero já começar agradecendo pelo convite de estar aqui com pessoas super importantes nessa temática. Espero fazer jus a esse convite. E eu queria já começar reforçando a fala do Draulio e da ITEL em relação ao adoecimento por tuberculose, que não é influenciado só por questões biológicas, né, fatores biológicos. Acho que tem que abrir o seu Nós não estamos ouvindo, Larissa. Tem que abrir o áudio aqui, que a gente está com 2 microfones, mas melhor abrir. Abrir o meu? Ah, é isso. Tá. Todos me escutam? Não, tá fechado ainda. Tá fechado ainda? Abre no Zoom. Pelo Zoom mesmo, né? Tá. Pronto, todos me escutam? Todos me escutam? Tá. Mas vai dar eco aqui. Pode falar? Pode falar? Vou fechar aqui. Como sempre, gente, a gente sempre tem alguma questão tecnológica, né? Quem sabe faz ao vivo e é assim mesmo o programa ao vivo, tá? A gente está organizando aqui, porque eu e a Larissa, a gente está aqui direto do estúdio Otix Cash, né? E o Draulio e a Etel estavam remotamente, então a gente está organizando aqui para não dar o eco para vocês. Fala agora, Larissa, vamos ver se vai resolver. Consegue escutar agora? Sim. Perfeito. Bom, queria primeiro começar agradecendo o convite, estar aqui hoje com todas essas figuras expoentes na temática da tuberculose. Espero fazer jus às falas do Draulio e da ITEL, e já começo aqui, Gi, também te agradecendo pela oportunidade de falar um pouquinho para a rede de atenção primária no município do Rio. E queria reforçar exatamente o que eles trazem em relação à tuberculose, o adoecimento pela tuberculose, ele não ser simplesmente influenciado por uma variedade de fatores biológicos, mas também por determinantes sociais, econômicos, culturais e étnicos raciais, né? Então, a gente não pode falar sobre enfrentamento da tuberculose sem falar sobre enfrentamento para determinantes sociais da saúde, né? E é muito claro que para a gente, enquanto gestão, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, nós temos responsabilidades muito claras com a promoção de políticas públicas. Então, o engajamento de outras pastas, assim como foi feito a nível do Ministério, com a criação de um comitê interministerial, eu espero que o município consiga replicar isso aqui, né, a nível territorial, engajando outras pastas, como emprego e renda, habitação, assistência social, para que, de fato, a tuberculose ela deixe de ser somente um problema de saúde pública, mas ele seja um problema da cidade como um todo, né? Então, como a Gislane me apresentou também inicialmente, além de superintendente de atenção primária, eu sou médica de família e trabalhei por muitos anos em equipes de saúde da família. E me vi muitas vezes um pouco frustrada, um pouco de mãos atadas no próprio acompanhamento de pessoas vivendo com tuberculose. Porque muitas vezes a gente ou fazia visita domiciliar em algum domicílio ou em alguma rua e identificava que a doença ia com toda certeza se propagar ali naquele local. A chance de um contactante vir a desenvolver a doença era muito grande por conta das suas condições de moradia, sem ventilação, com pouca janela, pouca iluminação, né? E algumas comunidades elas conseguem aqui no município do Rio ter inclusive um maior engajamento tanto da sociedade civil quanto do terceiro setor, como ONGs, né, que se beneficiam, então, de iniciativas para combater essas doenças negligenciadas, como a tuberculose, e é o caso da Rocinha, por exemplo. Né? A Rocinha tem uma famosa rua, que era o Beco da Tuberculose, em que praticamente 100% da população já tinha sido tratada por tuberculose, e com a derrubada de construções irregulares e ampliação da área de circulação, ela se transforma essa rua, que era o Beco da Tuberculose, na famosa Rua 4, e com isso existe aí uma redução da incidência de casos novos de tuberculose naquela região da comunidade. Então, você vê como a habitação resolvendo uma questão de saúde pública, né? Então, é óbvio que a gente, enquanto profissional de saúde, fala sobre a dificuldade, a complexidade que é lidar com determinantes sociais no dia a dia, mas a gente também tem que entender que a saúde tem a sua responsabilidade.
A gente não pode esquecer que nós temos responsabilidades para enfrentamento da tuberculose. Aqui no município do Rio, por exemplo, a gente tem uma população privada de liberdade que chega a quase 30 mil pessoas. Então, assumimos há mais ou menos um ano atrás o cuidado dessas quase 30 mil pessoas com 22 equipes de atenção primária prisional. E foi criado quase que um protocolo de absorção das pessoas nas cadeias, enfim, e que praticamente todas elas eram submetidas a uma espécie de triagem para doenças que são prevalentes nessa população. E com isso a gente consegue chegar à captação, a proporção de casos novos de tuberculose com confirmação laboratorial em cerca de 87% em 2023 para a população privada de liberdade. É um trabalho árduo, incrível das equipes de atenção primária prisional no município do Rio, porque o município do Rio também entende que chegar nessa população faz parte do enfrentamento da tuberculose. Inclusive, a proporção de casos novos com confirmação laboratorial na população privada de liberdade supera os níveis do município. Então, o que há um tempo atrás jogavam os indicadores de qualidade de acompanhamento da tuberculose no município para baixo, hoje eleva, então sustenta de maneira muito importante o enfrentamento da TB. Então, para falar de enfrentamento da TB por nós, profissionais de saúde, pela atenção primária, a gente tem que pensar numa tríade que não pode sair da cabeça de todo mundo, de todo gestor de atenção primária, de todo agente comunitário de saúde, de todo técnico de enfermagem, de todo dentista, enfermeiro, médico. A gente não está falando só do papel do enfermeiro e do médico, a gente está falando do papel do técnico de enfermagem, do agente comunitário de saúde e de todos os demais profissionais da equipe multiprofissional e equipe de saúde bucal na atenção primária. Então, que tríade é essa? A gente precisa, obviamente, ampliar a nossa captação de sintomáticos respiratórios. O município do Rio precisa chegar a uma captação de, no mínimo, 1%, idealmente 3%, e hoje a nossa captação é de 0,6% da nossa população. Com toda certeza, pelo número de pessoas que vivem com tuberculose aqui no município, a gente, com toda certeza, se fizesse uma intensificação dessa busca, conseguiria encontrar mais casos. E, com toda certeza, reduziríamos o número de contatos, o número de casos, o número de pessoas que adoecem, internam e, inclusive, morrem por tuberculose. Então, a gente precisa ser mais arrojado na investigação de pessoas com sintomas respiratórios. Para isso, aqui no município, o que a gente costuma fazer e incentivar é que o próprio agente comunitário de saúde incentive a coleta de escarro no domicílio, já leve consigo nas visitas domiciliares um potinho de escarro, entregue para a pessoa e a pessoa que está sintomática faz a coleta e leva na unidade de saúde e fica no radar, Olha, tem um sintomático respiratório naquela residência, naquela rua, mora com tantas pessoas e fica ali fazendo a vigilância desses casos. E essa vigilância pelo agente comunitário de saúde é muito importante. A investigação de contatos. Uma vez que a gente identifica um caso com tuberculose, a gente precisa ver quem teve contato com essa pessoa. E a definição de contatos, primeiro, é uma coisa que ainda pairam dúvidas, entre os profissionais de saúde. Então, do que se trata um contato de tuberculose, quem pode ser considerado um contactante de tuberculose. E a gente precisa de ferramentas para apoiar a identificação desses contatos e facilitar a vida do profissional. Aqui no município, o que a gente trabalha também é com prontuário eletrônico, então a gente consegue fazer com que o prontuário eletrônico nos ajude a identificação desses contatos e no atendimento de uma pessoa com tuberculose, eu já consigo solicitar os exames e identificar quem são esses contatos. Então, solicito o exame dos contatos, raio-x de tórax, se for o caso, PPD, ou, enfim, teste rápido molecular, para que essas pessoas sejam convidadas a ir na unidade de saúde, mas eu preciso checar se elas chegaram. Então, eu preciso que a gente entenda que a gente não elimina a tuberculose tratando a tuberculose somente no caso do índice. Eu preciso continuar procurando nas pessoas que tiveram contato com o caso índice. E o tratamento da tuberculose latente. Aqui no município do Rio, a gente ainda tem um indicador baixo nesse sentido, a gente não consegue ainda tratar 100% das pessoas que têm tuberculose latente. A gente ainda não consegue identificar 100% dessas pessoas. Das coisas que a gente tem trabalhado bastante é na ampliação da oferta do IGRA e da prova tuberculínica. Ano passado, a gente chegou a ampliar um pouco o número de unidades que faziam prova tuberculínica. Acabou que a gente ficou
precisou restringir um pouquinho porque esse insumo faltou. E hoje em dia a gente tem um plano de chegar a 100% das nossas unidades de atenção primária ofertando prova tuberculínica para que a gente não tenha problema de acesso à investigação de ILTB, né, tuberculose latente. Então, é isso assim, o que eu tinha para dizer, que a gente, enquanto profissional de saúde, precisa monitorar, reduzir o abandono. Tinha esquecido do terceiro tripé dessa tríade. Então, primeira investigação é aumentar a captação, investigar os contatos, tratar a ILTB e também reduzir o abandono, né? A gente chegou à época da pandemia e a gente viu diversas iniciativas, inclusive feitas por agentes comunitários de saúde, no sentido de garantir a continuidade do tratamento. E, inclusive, apresentamos essas iniciativas. Uma delas foi o TDO por vídeo, né, que é o VOT. A gente foi procurar depois, inclusive, existem artigos sobre isso. A gente apresentou essa iniciativa. A gente sabe que a dinâmica hoje do mundo é uma dinâmica em que a pessoa pode não necessariamente estar na sua casa pela manhã, conseguindo aguardar o agente comunitário de saúde para fazer o tratamento diretamente observado, e a gente consegue, de outras maneiras muito mais tecnológicas e mais modernas, fazer o acompanhamento desse tratamento de maneira diretamente observada, garantindo a continuidade e o término desse tratamento para que a gente consiga, de fato, dar alta por cura e não por abandono. Acho que é isso, Gil, que eu queria falar, que eu queria muito engajamento dos profissionais de saúde para que a gente consiga cumprir a nossa responsabilidade. Ao nível central, a gente vai tentar também fazer toda essa articulação entre as diversas pastas para garantir a redução das iniquidades e determinantes sociais. Muito obrigada, Larissa. A gente já está chegando mais para o final, mas eu vou fazer algumas perguntas que vieram para o Drauro. Só vou comentar um pouquinho, né, de algumas questões, inclusive, que a Larissa já trouxe, então eu não vou repetir. Mas a cidade do Rio de Janeiro, até por esse cenário, né, nesse ranking, como colocado também pelo Drauro, a gente acredita, né, a gente vem investindo para impactar nesses dados da tuberculose na cidade. A Larissa colocou várias ações. Eu ia destacar aqui também, né, que, além da atenção primária prisional, Drauro, cobrindo totalmente essa população, e a gente já está vendo uma melhora significativa, pelo menos nos indicadores operacionais até o momento, né, para essa população privada de liberdade. A gente também começa, além das equipes de consultório na rua, com a população vivendo situação de rua, a gente também está com um programa Seguir em Frente, né, que também está levando cuidado para esses pacientes. A gente tem também na cidade a vigilância do óbito por tuberculose, colocada também, elencado como vigilância de óbito prioritário, então, fazendo essa revisão desses óbitos, identificando as causas para poder aprimorar o cuidado. A cidade também, né, o nosso Centro de Inteligência Epidemiológica criou o GeoTB Rio. Então, aqui no Rio, a gente tem mais de 240 unidades de atenção primária. A gente está retomando a cobertura de atenção primária na cidade. A gente teve uma grande redução nesse período e está até nos nossos boletins, a gente viu cair muito e piorar muito os indicadores nesse período, onde a gente reduziu acesso à atenção primária, e agora a gente retoma isso. E essa plataforma, ela reúne todos os dados da tuberculose e os casos também. Então, ajuda com que as unidades acompanhem, coordenem um cuidado, mesmo que não tenha sido notificado pela unidade de atenção primária daquele território. E, ao mesmo tempo, para a política pública, ajuda a gente a direcionar essas ações nesses territórios. Depois eu vou mostrar, porque a gente tem uma surpresa aí no final do lançamento do novo boletim. Mas, Drauro, eu queria comentar aqui um pouquinho, né? A Ana Paula Barbosa, ela perguntou para você como vai ser essa ação, né, do programa Brasil Saudável, como replicar essa iniciativa no município. Você até abordou um pouquinho quando você falou, mas se você puder detalhar um pouquinho mais. O Carlos Basília, da Rede TB, está falando de alguns papéis dessas frentes parlamentares, da tuberculose também. E a Maria Mercedes, ela comenta que mudanças são necessárias na estrutura da sociedade brasileira para que as doenças socialmente determinadas sejam eliminadas no nosso país. Então, eu acho que essas três têm algum nível de articulação, então eu fiz logo de uma vez para você comentar mais um pouquinho e a gente poder debater um pouquinho mais. Ok, obrigado, Gislaine, obrigado às três pessoas que fizeram perguntas. Eu tentarei responder de uma forma conjunta, porque
Enfim, há especificidades. Eu não tem como entrar na especificidade de cada município e de cada doença. Isso vai ter que ser uma pactuação feita realmente a nível do município para que a gente defina as prioridades e as ações. Mas eu posso citar pelo menos uns três exemplos que a gente já vem debatendo e já está no programa que será colocado agora na consulta pública, para que a gente aperfeiçoe e realmente lapide melhor a proposta. Então, por exemplo, a gente está discutindo desde o começo a questão da determinação social da tuberculose. Acho que a Larissa traz uma série de questões fundamentais do ponto de vista biomédico, né? A gente só vai conseguir efetivamente eliminar a tuberculose se a gente conseguir identificar contatos e promover a profilaxia, que hoje a gente tem melhores ferramentas, né? Tratamentos de 3 meses, sendo uma vez por semana, ou 30 dias consecutivos, o 3-HP, 1-HP, ao invés de 6 meses de isoniazida. Mas isso não vai resolver as questões sociais, resolve as questões biomédicas, que são fundamentais. Então, a gente vem discutindo no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS, eleger algumas dessas doenças, e a tuberculose sempre entra, tuberculose e hanseníase, por exemplo, na necessidade de ter um mecanismo de transferência de renda ou específico em que a tuberculose ou a hanseníase fossem gatilhos que permitissem a inclusão dessas pessoas em programas de benefício social e transferência de renda, a exemplo do que já acontece em algumas iniciativas, inclusive do município do Rio, de transporte público gratuito, né, para as pessoas poderem acessar os centros de saúde, mas uma inclusão muito mais ampla no sentido de fazer transferência de renda para essas pessoas. Esse é um exemplo. Poderia ser o Bolsa Família, a inclusão no Bolsa Família, mas há dificuldades logísticas, porque a revisão do Bolsa Família é feita de forma semestral e a gente precisaria de um mecanismo mais ágil. Então, assim, o diagnóstico de tuberculose e de hanseníase pudesse ser o indutor imediato da inclusão dessa pessoa e dessa família no programa temporário de transferência de renda. E a gente pensa temporário por 1 ano, porque não basta os 6 meses de tratamento. É importante garantir ainda que a pessoa tenha pleno restabelecimento e um suporte para além do período da cura. Existem programas que a gente se baseou também em experiências internacionais de moradia para a população em situação de rua, né, que no Brasil a gente adotou o nome de moradia cidadã, que parte do Ministério dos Direitos Humanos, que a ideia é tirar pessoas das ruas, mas não criando guetos de moradores em situação de rua, né? Não é pegar um prédio abandonado e encher de pessoas em condições subhumanas que vai perpetuar a transmissão e a própria doença. A gente quer, dentro do programa Moradia Cidadã, inserir essas pessoas em comunidades dignas, né, em prédios e casas, inclusive envolvendo Minha Casa Minha Vida, também é uma reivindicação do movimento social, de que pessoas com hanseníase e com tuberculose tenham acesso privilegiado, né, à questão de Minha Casa Minha Vida, porque não dá para tratar 6 meses, seja tuberculose, seja hanseníase, uma pessoa em situação de rua. Você tem os consultórios de rua, você tem iniciativas que tentam dar um enfrentamento a essa situação, mas idealmente, porque a pessoa não é só um caso de tuberculose, um caso de hanseníase. Ela precisa da questão do acesso à dignidade, né? Ter uma casa para morar. Esse é o segundo exemplo. O terceiro que vocês falaram também é a questão fundamental, e no Rio, mais do que talvez em qualquer outro estado e município, embora seja uma questão estadual, é a questão da população em situação prisional, né? Pessoas em privação de liberdade. A gente quer, junto ao Ministério da Justiça, colocar laboratórios em todos os presídios acima de um determinado número de pessoas privadas de liberdade, digamos, 800 pessoas, tenha uma plataforma diagnóstica
que possa diagnosticar todas essas doenças, de acordo, claro, com a realidade epidemiológica de cada lugar, mas que não seja simplesmente uma unidade de assistência de saúde prisional, mas de toda uma metodologia de porta de entrada e detecção de tuberculose, HIV, hepatite, sífilis, tantas doenças que são muito mais prevalentes no meio do sistema prisional do que fora dele. O Basília traz uma questão que a gente tem trabalhado muito, que é a articulação com o Poder Legislativo, de todos os níveis, né? Seja Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas e aqui no Congresso Nacional. A gente já tem duas frentes parlamentares envolvidas, inclusive na busca de financiamento para as ações. Uma é a frente mista de HIV/AIDS, hepatites virais e ST, está totalmente trabalhando conosco, e a frente parlamentar mista da tuberculose. Segunda-feira agora, dia 8, nós temos uma reunião com a frente parlamentar dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que fala completamente com esse programa. E assim a gente vai com a Comissão de Saúde, com outras frentes parlamentares, para a gente ganhar também o parlamento e as emendas parlamentares, porque a gente não consegue fazer nada se não houver recursos, né, que garantam essa transversalidade. Eu não estou falando, a saúde tem recursos, mas é preciso de recursos para todas as ações de todos os ministérios. Bom, eu não quero me alongar muito, mas assim, a questão, por exemplo, pegando as populações em situação de maior vulnerabilidade, população indígena, né? A gente precisa trabalhar junto do Ministério de Saúde Indígena e aí outros atores, né? Até as Forças Armadas que facilitam o acesso aéreo, né? Que muitas vezes é difícil acesso chegar, para que a gente chegue e consiga o enfrentamento de todas essas doenças prevalentes na população indígena. E eu citei na minha fala inicial a oncocercose e o tracoma, que são doenças que levam à cegueira e que já foram eliminadas de todo o hemisfério norte. Só existem em países pobres. E o Brasil, como nona economia global, não pode ter uma doença que já foi eliminada em todo o hemisfério norte e a gente ainda ter por falta, né, de acesso a essa população. Enfim, eu paro aqui para permitir mais alguma pergunta ou comentário. Não, mas foi ótimo, Drauro, porque você já na sua fala abordou outros comentários que entraram, que é exatamente isso, assim, né? A importância, na realidade, de um programa de combate à pobreza, né, nesse cenário dessas doenças, e também esse papel, né, não só da saúde, mas das outras frentes também, né? Então, isso também foi muito abordado. Então, você cita os programas de transferência de renda, habitação também. Então, a gente coloca muito, já acabou abordando várias outras questões. A gente tem um limite aqui também, né, da questão do horário, até pelo tempo do Drauro, a secretária Tel teve que sair, mas já tinha avisado antes, mandou um abraço para todos, e o Drauro também vai ter uma fala final, mas eu queria aproveitar assim, para algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas de dados, integração de dados e outras questões também dos dados do Rio de Janeiro. Então, Drauro, o pessoal está vendo aí agora na tela, talvez você não consiga ver, mas o pessoal de casa, da unidade, está conseguindo visualizar. A gente está lançando, né, o boletim da tuberculose no município do Rio de Janeiro, que tem aí não só os dados, mas uma série histórica de pelo menos os 10 anos comentada, e também todos os mapas, tanto de abandono, incidência na cidade, marcando aí as áreas também dos presídios, marcando também as nossas comunidades, e fica muito claro, dando transparência, essa transparência não só na tuberculose, mas também nessas outras doenças que a gente citou, né? A gente tem o Observatório Epidemiológico, o EP-Rio, só jogar na internet que aparece, que dá transparência também aos dados da cidade do Rio de Janeiro.
E a gente espera, né, numa próxima versão de boletim, conseguir dar melhores notícias cada vez mais nesse engajamento, né? Então, esse boletim ele fica público também, disponibilizado nesse site do App Rio, né? Então, quem tiver interesse, a curiosidade, também pode olhar lá um pouquinho mais. Drauro e Larissa, a gente tem agora poucos minutos. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para a nossa audiência. A gente está com 360 pessoas, um pouquinho mais, que estão aqui conosco, mas o papo ele sempre fica disponível, né, nesse canal do YouTube, então geralmente as pessoas não conseguem ver necessariamente no momento, mas eles vão continuar vendo, então não necessariamente quem está nos assistindo agora, mas quem vai nos assistir depois. Então eu queria que vocês deixassem aí 2 minutinhos uma mensagem, né, para quem está nos assistindo sobre esse tema aí tão importante para toda a sociedade brasileira. Drauri, vou começar pela Larissa agora, vou inverter a ordem, depois fechar com o Drauri, tá bom? Na verdade, eu queria reforçar o que a gente já falou aqui em relação ao papel da atenção primária enquanto protagonista nesse enfrentamento à tuberculose. O município do Rio tem uma rede muito robusta, muito consolidada, de 70% de cobertura, cerca de 1.300 equipes de saúde da família e 238 unidades de atenção primária. Então, nós temos a faca e o queijo na mão, tanto para atingir os determinantes sociais ao nível local, na medida do possível, que a gente sabe que são problemas complexos que dependem não só de quem trabalha na ponta, na assistência, mas também de nós, enquanto nível central, enquanto prefeitura, Estado, governo federal, mas que a gente tem muito a fazer em relação ao nosso papel. Então, reforço aí tudo que a gente já falou em relação à captação de sintomáticos respiratórios, tudo que a gente puder fazer, usar a nosso favor de inovações em relação à não interrupção dos tratamentos e evitar, né, a evitabilidade dos abandonos, em relação à captação também dos contatos e investigação desses e tratamento da tuberculose latente, que são ações que nós precisamos aí avançar muito e a todo tempo estar olhando para elas. São poucos pacientes que cada equipe de saúde da família cuida no município do Rio. Temos, obviamente, algumas equipes que têm um cenário epidemiológico, né, por conta de questões do seu território, que são mais, né, que tem mais casos de tuberculose, então isso se torna um pouco mais frequente, mas tem outras que não, em que isso não é um problema. Uma das coisas que é muito importante, que a gente monitora também ao nível central, que eu esqueci de falar, né, ao nível da gerência de doenças pulmonares prevalentes, é o quanto, eventualmente, está silencioso alguma equipe ou alguma unidade, né, estão silenciosas em relação a essa captação de sintomáticos respiratórios. Então, o monitoramento que nós fazemos são das equipes também que não solicitam exames, né, que não identificaram, porventura, algum caso de sintomático que mereça, né, que tem indicação de realizar os exames. Isso aí é para a gente um sinal de alerta, a gente tem que iluminar e botar o farol nisso e olhar mais de perto por que isso está acontecendo, que provavelmente não é o correto, né? Provavelmente tem algum caso que não foi identificado ainda. Da Larissa, Drauri, sua mensagem aí, vou deixar uma mensagem final aqui para gente. Ok. Não, obrigado, Gislaine. Eu queria fazer um contraponto absolutamente complementar à fala da Larissa, porque eu acho que o caminho é esse, do ponto de vista da resposta que a saúde pode dar. Eu acompanho há muitos anos de perto o esforço do Rio no sentido de ampliar a cobertura da atenção básica, atenção primária. O Rio tem sido inspirador em vários aspectos. A questão da informação que você citou também na penúltima fala. Nós estamos fazendo aqui no nível federal, a exemplo do que o município do Rio já fez, inclusive com o próprio Márcio Garcia, né, que saiu do município para cá, para o nível federal, e a gente está na criação do Centro de Inteligência Epidemiológica também no nível nacional. Acho que a informação é fundamental sobre essas doenças. Muitas delas, a gente tem uma carência muito grande, inclusive de informação epidemiológica, né? Portanto, o programa Brasil Saudável inclui estudos, né, para que a gente possa conhecer melhor os problemas, para melhor enfrentá-los. Gostaria de terminar falando da possibilidade de todos que estão nos assistindo contribuírem e participarem desse processo, né? Como eu disse,
Até o final dessa semana, a gente coloca em audiência pública o programa. Todas as contribuições, inclusive críticas, são muito bem-vindas, porque a gente precisa lidar também com o contraditório para aperfeiçoarmos as nossas ações. Chamo especialmente a sociedade civil para que contribua com o programa. E a partir agora, de final de abril, começo de maio, o trabalho nos 175 municípios, onde o município do Rio terá aí um olhar, como as demais capitais. Eu não quero aqui só rasgar seda, mas é fato, assim, as capitais, praticamente todas as capitais do Brasil concentram uma alta carga de algumas doenças, diferentes doenças em cada lugar, mas como a gente já falou no começo, o Rio tem esses 5 desafios, e a gente vai estar trabalhando lado a lado, realmente, porque não vamos eliminar essas doenças no país se a gente não eliminar em cada cidade importante, né, e de todos os estados brasileiros. Então, a gente do Ministério se coloca à disposição. O nosso e-mail para esse tema ciedes@saude.gov.br, lembrando que é Ciedes com 2 Ds, e estamos totalmente à disposição, abertos ao diálogo e à construção coletiva. Tá? Agradeço muito a oportunidade, é a minha segunda vez aqui no Papo de Vigilância, e à disposição para a terceira, quarta, quando vocês me convidarem. Obrigado. Eu que agradeço, Draulio, agradeço também, Larissa. A gente aqui no município do Rio de Janeiro está já ansioso para essa rodada da visita aos municípios. Unir para cuidar, parabenizar novamente a iniciativa, a importância desse programa interministerial, com tudo que foi colocado aqui, a necessidade, né, e a importância dele para todo o país, e esse olhar também diferenciado para cidades que, de fato, são diferenciadas nessa carga epidemiológica dessas doenças. Bom, como todo papo de vigilância, Draulio, eu acho que o que você participou foi a Betina, mandar um beijo para a Betina Durovini, né, que também está, com certeza, estava assistindo, a gente mandou mensagem mais cedo, Valéria Saraceni também. Mas eu queria, a gente tem aqui um rito, né, que a gente sempre faz uma contabilização, uma estatística das nossas unidades que participam aqui, e também dos nossos participantes, né, que eu fui falando ao longo, os convidados de fora fui comentando ao longo, mas eu queria dizer aqui que a gente teve, o primeiro lugar assim, de audiência foi exatamente os cargos do nível central, né, da Secretaria Municipal de Saúde, né, então a galera lá da Superintendência de Atenção Primária, de Vigilância, todo mundo participando, e a P5.3, que é a Extrema Zona Oeste, Santa Cruz. Então, um abraço também para essas unidades. E, na sequência, a P3.1, que a gente tem ali Manguinhos, Bom Sucesso, Alemão, Ramos, Penha. Então, óbvio que a gente tem toda a cidade representada e várias pessoas do país, mas a gente sempre gosta de fazer essa contabilização aqui e essa interação com o nosso público. Então, agradecer novamente, a gente teve aqui o 18º Papo de Vigilância em Saúde, conversando sobre essa Agenda 2030, nessas doenças determinadas socialmente, e o lançamento também do Boletim de Tuberculose da cidade do Rio de Janeiro, com a participação da Etel Maciel, secretária nacional de Vigilância, e do Draulio Barreira, diretor do Departamento das Doenças, né? DAT, né? DAT. Eu falei todo o nome, mas eu tenho que gravar as siglas agora. E da Larissa Terreiro, superintendente de Atenção Primária. Draulio, muito obrigada. Com certeza. Obrigado a vocês. Parabéns. Com certeza teremos outros papos com a sua participação aqui, né, Lari? Então é isso, pessoal. Até o próximo papo. Tchau, tchau.